Mateus 16, do versículo 5 ao 12. Vamos à nossa reflexão da manhã. Diz assim: Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Amém. Senhor Deus, abençoe a sua igreja por meio dessa reflexão, dessa palavra, que a tua voz venha brilhar em nossos corações agora, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual é o contexto aqui, meus irmãos? Antes dessa cena aparecer, Jesus teve um embate com os fariseus e com os saduceus. Os saduceus e os fariseus eram incrédulos a respeito de Jesus Cristo. Eles não acreditavam que ele era o Cristo que haveria de vir. Eles não acreditavam nessa história de que Jesus era o Filho de Deus, como foi revelado a Pedro, né? Quando Jesus disse assim: E para vocês quem eu sou? E Pedro se levantou e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: Olha, não foi homem, nem carne e sangue que te revelou isso, mas isso foi te revelado dos céus. Foi Deus que te revelou isso. Então os fariseus e os saduceus eram incrédulos a respeito disso. Então o contexto anterior a essa passagem é justamente dos fariseus e dos saduceus vindo a Jesus dizendo assim: façam um sinal do céu para que a gente creia, para que não fique só nas minhas palavras. Olha o versículo 1 do capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrassem um sinal do céu. Jesus respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Era a incredulidade dos fariseus e dos saduceus que vinham até Jesus dizendo: Olha, faz um sinal do céu agora, para que a gente creia em ti. Jesus: Não, vocês são perversos, vocês são adúlteros, vocês se relacionam com o mundo, o Deus de vocês é o mundo. Nenhum sinal vai ser dado a vocês. Por que eu digo isso? Porque Jesus não rejeitava todo o ensino dos fariseus. Ele não rejeitava tudo. Existem coisas boas que eles ensinavam. Então o ensino que essa passagem vai nos dizer que nós devemos rejeitar e que os discípulos deveriam rejeitar dos fariseus era a descrença a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Era um fermento mau. E como dizem os estudiosos, a palavra fermento se referia a algo maligno naquela época. É algo maligno que crescia, a gente deveria conter e tomar cuidado com essas coisas que fermentam. Então, começa aqui o versículo 5, onde a gente leu, que diz assim: Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão.
Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Olha, repara, eles estão indo para uma viagem. Eles vão aqui para o outro lado do mar. Não é o Oceano Atlântico, é óbvio. Não é uma viagem imensa, que leva dias e dias e dias. Não. Mas eles vão para uma viagem. E perceba aqui, que o texto diz que eles estão indo para uma viagem, eles vão atravessar o mar, mas se eles se esqueceram de algo essencial para uma viagem. Todo viajante sábio e prudente não se esquece da comida na viagem. Se a gente vai atravessar o deserto, nós devemos levar o nosso cantil, não é isso? A gente vai atravessar o deserto. Como esquecer da água ao atravessar um deserto? Ou seja, se eu esqueço da água, eu acabo sendo um tolo. Eu esqueci daquilo que é essencial para se atravessar um deserto, a água. E eu estaria encrencado se eu esquecesse a água ao atravessar um deserto. Mas perceba, eles são humanos, eles são falhos. Eles se esqueceram de levar o mantimento para a viagem. Então, pão e fermento tem tudo a ver, não é? O pão que eles esqueceram era o pão físico mesmo, de comer. Aí Jesus começa a falar de fermento. Mas Jesus não está falando de pão aqui. O fermento aqui é um ensino dos fariseus. Mas os discípulos não sabiam disso. É por isso que no versículo 6, Jesus fala, estejam atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos não compreenderam o que Jesus disse. E eles ficaram se questionando e eles discutiram a respeito disso. Olha, ele está falando de fermento porque a gente esqueceu o pão. Ele está nos dando essa bronca porque a gente esqueceu aquilo que é essencial para uma viagem. A gente esqueceu o fundamental para uma viagem. E agora ele está exortando a gente. Agora ele está disciplinando a gente. Agora ele está falando de fermento. Quem foi? A culpa foi de quem? Dá para imaginar mais ou menos a discussão deles. A conclusão deles foi essa: é porque a gente não trouxe pão. É por causa disso. E onde está o problema aqui, irmãos? O problema está na falta de compreensão dos discípulos e na falta de fé deles. Se eles tivessem uma fé realmente robusta em Cristo, eles não estariam discutindo porque esqueceram o pão. Porque quando Jesus está no barco para a viagem, o pão não é mais essencial. Se Jesus caminha com você, ainda que você vá para um deserto, a água não é mais essencial. Sem Jesus, a água seria essencial. Mas se Jesus está caminhando comigo no deserto e eu esqueci água, eu não preciso chorar e lamentar porque eu esqueci o meu cantil. Basta eu olhar para o lado e ver, eu esqueci a água, mas Jesus está comigo. Ele pode fazer brotar água da areia. Se Jesus está comigo, o essencial que eu esqueci não é mais essencial. Se Jesus está comigo, o essencial é Ele. Não é mais o que eu esqueci, não é mais aquilo que eu achava que era importante eu ter na vida. Quando Jesus caminha comigo e contigo, todas as coisas das nossas vidas são mudadas. A nossa cosmovisão é mudada, a nossa maneira de ver a vida é mudada, a nossa maneira de ver os bens materiais é uma maneira mudada. A nossa maneira de analisar as coisas é mudada. Porque eu percebo que se Jesus está comigo, Ele é o essencial para a viagem. Ele é o essencial para a minha peregrinação. Eu podia ter esquecido a minha Bíblia. Se Jesus está do meu lado, eu tenho uma Bíblia ambulante andando comigo. Eu poderia ter esquecido os salmos. Se Jesus está do meu lado, Ele é o próprio salmo vivo. E poderia me relembrar de todos os salmos ali. Se Jesus está comigo e me falta amor, não tem problema. Ele traz o amor para mim. Se me falta alegria, se Ele está comigo, Ele traz a alegria. Aqui está a incredulidade dos discípulos, em não perceber que até aquilo que poderia ser uma tolice, se Jesus está com ele, tudo pode ser, se Jesus está com eles, né, no plural, discípulos, tudo pode ser resolvido por causa da presença da pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Se Jesus está, Ele é o próprio pão ali.
Aí olha a bronca de Jesus, versículo 8. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, olha como Jesus começa, homens de pequena fé. Então Jesus corrobora com o que eu acabei de dizer. Faltou fé para eles. Faltou fé. E ele vai explicar por que faltou fé. Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Agora começa a fazer sentido para a gente. Não se lembram dos 5 pães? Olha que lindo. Vocês não se lembram dos 5 pães para os 5.000? E tem mais, não foi só uma multiplicação de pães, não. Foram 2. Olha a outra. E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000. E de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Irmãos, onde estava a falta de fé deles? Também faltou a eles a lembrança. Lembrar que quando faltou comida para uma multidão, por mais que não tivesse pão suficiente, Jesus estava ali. E por Jesus estar ali, os pães são multiplicados. Se eles tivessem fé madura, eles não estariam discutindo sobre o pão esquecido. Eles teriam dito, nós esquecemos o pão, mas que bom que aquele que multiplica o pão está aqui. Basta ir até ele e falar, Senhor, esquecemos o pão, mas que bom que o Senhor está conosco, porque eu me lembro que quando faltou o pão da última vez, o Senhor multiplicou. Cuidado, porque às vezes, várias vezes, às vezes quando a gente fica batendo cabeça e discutindo, por que eu não fiz isso? Por que eu não trouxe isso? Por que agora a minha vida não está tão bem? Por que parece que o essencial está faltando? Cuidado, porque se você diz assim, por que o essencial está faltando? Tendo Jesus, você é um ingrato. E você ainda não compreendeu o poder de Deus na sua vida. Lembra do que eu disse? Se Jesus está em você, não existe mais o essencial esquecido. Se Jesus caminha com você, Ele é o suficiente. Ele é o essencial. Eu lembro, irmãos, na história de Jó. Ele perdeu todos os filhos. Só ficou a esposa. Uma vez perguntaram para um homem, né? Por que não mataram a esposa dele também? E a resposta foi a seguinte, para o diabo é mais lucro ter uma esposa que perturba a mente e faz o homem querer negar a fé do que uma esposa morta. A mulher de Jó precisa estar viva, porque ela vai ajudar a tentar Jó. É ela que vai dizer, amaldiçoe seu Deus e morre. Eu sei que no hebraico está abençoe, né? Mas a ideia é essa, se despede. Amaldiçoe esse Deus e morre. Ela ajuda no processo da tentação. Ela tem que estar viva para tentar Jó também. E quando Jó perde tudo, tem uma parte no livro de Jó que diz assim, olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar contigo. Antes de Jó receber a família de volta, ele percebeu o essencial. Ele percebeu que agora ele tinha uma intimidade que ele nunca teve antes com Deus. E por ter o essencial agora, para ter uma nova família, basta Deus falar. Ele dá uma nova família assim, Ele te dá o pão esquecido assim, Porque quando você percebe que Ele está tão perto de você, ao ponto de vocês terem uma comunhão, que parece que um se mistura no outro, o pão não é mais importante assim. Até mesmo a perda dos filhos de Jó, porque ele descobriu o essencial. E quando ele recebe o essencial, a família dele volta. Ele recebe também 2 filhas lindas. Tudo é restaurado ali. Porque parece que Jó compreende que o mais importante é ter Deus na vida dele.
Até os anos de vida, que não é tão essencial assim, parece que é, mas não é tão essencial perto de Deus. Até os anos de vida de Jó aumentaram. Então, cuidado, irmãos, quando você chora pela perda, tendo Jesus do seu lado. Quando você fica soluçando, chorando, desesperado, pela perda que você teve, e você olha para o lado, está Jesus do teu lado. Jesus vai falar, por que você está chorando? Se você está como esses discípulos aqui, talvez a resposta seria assim: eu estou chorando, Senhor. Olha só, olha, beira a blasfêmia. Eu estou chorando, Senhor, porque eu perdi o que é mais importante na minha vida. E você está falando isso para Deus. Agora imagine Jesus dizendo para você nessa manhã: homem, mulher de pequena fé. De pequena fé. Perceba que eu estou aqui. Da última vez que faltou, eu resolvi. Todas as coisas estão submissas a mim. Aquilo que te falta, eu posso te dar. Mas repara, o que te falta eu posso te dar, porque na verdade o essencial sou eu. Não importa o que eu esqueci na minha viagem. Não importa o quão importante foi o elemento da minha vida que eu esqueci. Não importa algumas tolices. Se eu reparo que Deus está comigo, eu tenho tudo. Essa manhã eu quero lembrar vocês da suficiência de Jesus Cristo. De como Ele é suficiente na sua vida. Eu quero lembrar vocês que Jesus Cristo, Ele é maior do que o pão diário. Que Jesus Cristo é muito mais importante do que uma promoção no emprego. Ele é mais importante do que um filho. Ele é mais importante do que a pessoa que você mais ama. Porque todas as coisas vieram dele. Tiago diz assim: todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. É dele que vem isso. Não surge do nada. Não brota do nada. É o que eu perguntei para uma menina daqui da igreja de 12 anos, 11 anos. Eu disse para ela: olha, se você ganha um presente que tanto queria da sua mãe, quem você deve amar mais, o presente ou a sua mãe? E aquela menina de 11 anos disse para mim: a minha mãe. Por quê? Porque o presente só está comigo, porque ela me deu. Eu não posso colocar o presente no mesmo patamar que a minha mãe. Porque o presente só chegou em minhas mãos porque a minha mãe colocou nas minhas mãos. Isso prova que ela é superior ao presente dado. Agora, se você começa a rebaixar o teu Senhor pela preciosidade do seu presente, se prepare para ouvir: homem de pequena fé, ou incrédulo, ou você não compreendeu ainda quem eu sou. Uma outra coisa que esse texto nos ensina, que às vezes a gente pode estar enfrentando algumas lutas na vida e querer entrar em desespero. Por quê? Que às vezes alguns crentes acabam entrando em desespero porque não se lembram mais. Do que não se lembram mais? Não se lembram que no passado problemas piores vieram contra você e o seu Senhor venceu todos os problemas. Às vezes é necessário a gente olhar para trás e perceber: olha, o mesmo Deus que me deu aquele escape, hoje me dará de novo. Olha, aquele Deus que colocou comida na minha despensa enquanto eu não tinha nada, Ele é o mesmo Deus hoje. Ele vai colocar de novo a despensa. Aquele Deus que me abençoou tanto no passado e parece que hoje não está abençoando mais, Ele é o mesmo Deus. A bênção pode chegar. A ideia é: eu esqueci o pão, problema, Ele multiplicou o pão dias atrás. Isso não é o problema se Ele está aqui. Ele vai multiplicar de novo se for necessário. Se dessa vez tiver 10.000 pessoas para comer e não mais 5.000, Ele tem poder para alimentar as 10.
Se forem 20 mil, ele alimenta 20 mil. Se forem 100 mil, ele alimenta 100 mil. Pastor, e se forem 1 milhão, ele só alimentou 5 mil. Ele alimenta 1 milhão através de 2 pães, ou de 5 pães, ou de 1 pedaço de pão. Eu vou piorar, 1 farelo, ele alimenta milhões de pessoas. É necessário você lembrar o que Deus fez no passado, na sua vida. Você tem provas de que Ele age. Agora tem gente que se esquece do que Deus fez semana passada. Agora se você falar, pastor, eu não consigo me lembrar do que Ele fez na minha vida, vá à Bíblia. Veja como Ele abriu o mar para o povo de Israel passar. Veja como Ele fez chover quando só tinha uma nuvem, que ao olhar do profeta parecia do tamanho de uma mão de homem. Veja os feitos do Senhor no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele pode fazer na sua vida também, irmãos. Ele pede para os discípulos lembrarem. Se eles lembrassem, eles não iriam estar discutindo, porque esqueceram o pão. Olha o versículo 11. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? A falta de compreensão deles fez com que eles interpretassem Deus errado. É a falta de compreensão, a falta de sabedoria faz a gente entender Deus errado. Nos falta compreensão, às vezes, para entender os atos do Senhor. Mas por que Deus agiu dessa forma? Eu não concordo muito com a forma como Ele agiu aqui nesse texto. Eu não concordo muito com o que Ele fez aqui em Josué, ou com o que Ele fez aqui em Êxodo. Falta compreensão em você. Alguns princípios que a gente aprende dos antigos. Se você não concorda com alguma coisa nas Escrituras, o problema não está em Deus, o problema está em você. É sua falta de compreensão. É sua falta de sabedoria. Essa sua falta de percepção, compreensão, faz você entender o seu Deus errado. Mas que bom que Deus estava aqui para ensinar eles, dizendo, não era sobre isso que eu falava. E nem era para vocês estarem discutindo, vocês não sabem que eu multiplico o pão. Para de discutir sobre isso, quem esqueceu e quem não esqueceu o pão. Eu estou falando de algo muito mais importante. Parte B do versículo 11. Aí ele diz, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 12. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Essa parte é muito importante. Então entenderam. Em algum momento na sua caminhada de fé com Jesus Cristo, vai chegar essa hora de que você vai entender. Todos nós um dia fomos homens de pequena fé. Eu acredito que muitos de nós ainda vivemos momentos ou temos momentos em que somos homens de pequena fé. Nós somos falhos. Mas algo muito lindo na fé cristã e na caminhada com Deus é que Ele ilumina os olhos. Lembrando de Asaf no Salmo 73, que teve inveja dos ímpios e diz, os meus pés quase escorregaram, até que entrei no santuário de Deus e Ele me mostrou, como o abrir dos olhos do salmista, Ele me mostrou o fim dos ímpios. Era Deus didaticamente mostrando para Asaf, você tem inveja dos ímpios? Olha o futuro deles. Agora que você vê o futuro deles, você não inveja mais não, né? Não, de maneira alguma. Agora volta, Asaf. E Asaf diz, eu estava como um animal irracional. Ele estava entendendo errado. Asaf não estava compreendendo de forma correta. Depois que Deus abre os olhos de Asaf, ele diz, a quem tenho eu nos céus além de ti? E não há na terra quem eu queira mais do que a ti. Agora ele está entendendo Deus. Agora a compreensão dele foi aberta. E nós sabemos que quem ilumina os olhos do crente é o Espírito Santo. A iluminação não é regeneração. A regeneração é uma obra transformadora no coração, faz o homem nascer de novo.
surge a fé no coração do homem, ele é salvo. A iluminação é quando o Espírito abre os nossos olhos para que a gente comece a entender as coisas de Deus. Isso é a iluminação. A passagem que você não entende hoje, amanhã você vai entender. As doutrinas que você não entende hoje, através do Espírito Santo que anda conosco, que atravessa o deserto conosco, atravessa o mar conosco, peregrina conosco. A doutrina que você não entende hoje, amanhã você vai entender. Isso é muito bonito. Os discípulos sempre entendem aquilo que eles não compreendiam. Eu não sei quando, mas se você é discípulo, você vai entender aquilo que hoje você não compreende. Então entenderam, depois que Jesus ilumina eles, explicando que não era de pão físico que ele falava, mas é para tomar cuidado com o ensino. Eles chamam o ensino dos fariseus e do saduceu de fermento. Cuidado com esse fermento, cuidado com esse ensino. E eu repito o que eu falei no início, já caminhando para o final. Esse ensino era o ensino que negava que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. É claro que dá para a gente aplicar em várias coisas aqui. Cuidado da fonte que você bebe, cuidado de quem você aprende, cuidado com o que você vê em casa, cuidado com o que você assiste. E às vezes a mente está tão despreparada que a pessoa não consegue perceber que há uma grande contradição com o que aprende aqui e com o que está ouvindo na internet. Há uma grande contradição. O reverendo Augusto Nicodemos brinca que uma vez uma irmãzinha chegou para ele e disse assim: pastor, o senhor é meu pregador preferido. Ele, muito obrigado. Junto com Edir Macedo. Não tem como. Ele até ri. Assim, como pode ela ter eu e o Edir Macedo como pregador preferido? Ela não consegue perceber o contraste entre os dois. Eu lembro de uma vez que um pastor amigo meu foi pregar numa festa da juventude de uma igreja, né? Onde levava 3 dias, começava na sexta, acabava no domingo. E aí vai pastor de fora, né? Vão pastores de fora. Um pastor prega na sexta, um pastor prega no sábado, e outro pastor prega no domingo. Às vezes o grupo que convida nem sabe o que eles pregam, mas está na mídia, tem que vir. Está na mídia, tem que ensinar. Não, porque ele prega no congresso tal, tem que vir na igreja pregar. Aí esse meu amigo, que é pastor também, foi pregar em um dos dias, e se eu não me engano ele fechou o evento, ele fechou a festa. E os irmãos disseram assim: nossa, como Deus falou, como a palavra se conectou. A palavra de sexta, de sábado, de agora é tudo igual. E ele disse: você sabe quem foi os pregadores de sexta e sábado? São pessoas que pregam totalmente o contrário daquilo que eu prego, mas para eles a gente estava no mesmo espírito. E não estava. Eles não conseguiam perceber a dissonância, a contradição. Então, cuidado, meus irmãos, com o falso ensino que tem por aí. Cuidado. Cuidado com o Pablo Marçal por aí que está surgindo, vai ser candidato à presidência da República. Esse homem não é pregador, esse homem é falso. Cuidado com o que vocês bebem aí. Eu não sou Jesus, não, mas eu estou dizendo, cuidado com o fermento de muitos pastores que tem por aí. São pastores que negam a suficiência das Escrituras. São pastores que colocam as coisas acima de Jesus Cristo e nem percebem que estão fazendo isso, ou percebem e são malandros. Ou às vezes são coisas mais sutis que vocês estão lendo e vendo por aí. Cuidado com esse fermento. Cuidado com isso. Mas o ensino principal que eu quero deixar aqui, que Jesus seja o essencial na sua vida. Que você saia daqui hoje através dessa reflexão humilde e simples, sabendo, ainda que eu tenha perdido tudo, se eu olhar para o lado e ver os olhos de Jesus, Ele terá o meu sorriso. Grava isso. Ainda que eu tenha perdido tudo, se eu olhar para o lado e ver os olhos de Jesus, Ele terá o meu sorriso. Porque o essencial ficou. Quando Jesus está, o pão não é mais essencial nem para a viagem. Quando Jesus está, a água do cantil para enfrentar o deserto nem é mais necessário. Porque a gente vê que Ele faz a água sair da rocha. A gente vê que Ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão. O que não pode te faltar é Cristo. Todas as outras coisas Ele te dá, quando Ele quer, no momento em que Ele quer. Mas se você tem Ele, você tem tudo. Que essa mensagem fique no seu coração, que essa reflexão da manhã não seja esquecida por vocês. Amém? Fique de pé.